Fala pessoal, canal Zen Invest aqui. Será que a gente está na melhor oportunidade de fazer uma compra de TRPL4? Bom, é basicamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Recentemente, as ações de TRPL4 caíram bastante nos últimos tempos. A gente pode ver que a gente teve uma queda expressiva nas últimas semanas e a gente chegou em um valor que muitos acham interessante, que é esse valor aqui que eu vou comentar para vocês daqui a pouco. Então a gente vai ver nesse vídeo basicamente quais são os dividendos esperados, qual é o yield de TRPL4 esperado, recomendação do mercado, se o mercado está recomendando mais venda ou mais compra, resultados esperados para os anos de 2024, 2025, 2026 e também qual é o preço teto de TRPL4 em vários formatos. Um ponto interessante que eu quero destacar é essa frase dita por Barsi. Disciplina e paciência são dois fatores fundamentais ao investir. Ou seja, se você está investindo atualmente pensando em retornos já para o próximo mês, muito provavelmente você não vai fazer boas escolhas nesse mundo de investimentos. Quando a gente pensa em investimentos, a gente pensa pelo menos no médio ao longo prazo para a gente ter alguma carteira em ação ou então para a gente fazer uma análise antes de investir em determinada empresa. Então, saiba que investimentos são coisas para o longo prazo. Falando em Transmissão Paulista, a gente tem aqui um bom aumento dos resultados de Transmissão Paulista. A gente vê que a receita anual permitida ela cresceu muito nos últimos 10 anos, saiu de basicamente 0,8 bilhões ou 800 milhões para 6,2 bilhões. Então é um aumento bem expressivo da receita anual permitida. A gente viu que a gente tem vários pontos positivos em relação à empresa Transmissão Paulista, 16 lotes arremetados. Então a gente tem vários pontos interessantes em relação aos resultados. E quando a gente fala de crescimento de Transmissão Paulista, a comparação de 2013, de uma década aí, até 2023, a gente tinha um market share da REP total de 9% e subiu para 12%. Ou seja, o market share da receita anual permitida de Transmissão Paulista subiu bastante, de 9% para 12%. O vencimento médio de concessões ganhou 52 meses, basicamente, para 2045. O número de concessões aumentou de 15 para 35, aumento basicamente de 20 concessões. Subestações próprias para 137, 30 novas subestações próprias. A gente tem que a capacidade de transformação subiu de 46 mil MVA para 85 mil. E também a licença de transmissão aumentou de 14 mil km para 23 mil km, quase 9 mil km aí de aumento. Essa porcentagem aqui está errada, não foi 113% não. Quando a gente começa a olhar para os próximos anos de transmissão, a gente não tem uma perspectiva tão interessante em relação a dividendos. Por mais que a gente tenha tido uma evolução em relação aos investimentos que a Transmissão Paulista realizou, a gente tem para os próximos anos, 2023 até 2028, cerca de 15 bilhões de reais que vão ser investidos em projetos já autorizados. Ou seja, esse dinheiro aqui, ele muito provavelmente vai fazer com que os pagamentos de proventos de Transmissão Paulista sejam reduzidos nos próximos anos, pelo menos aqui até 2026. Então a gente pode esperar que até 2026 a gente tenha proventos um pouco mais magros em relação à Transmissão Paulista. Chuto dizer que podemos ficar em torno de 4 a 5% dos proventos, levando em consideração as cotações atuais. É claro, se esses números se confirmarem, provavelmente a cotação de Transmissão Paulista venha a cair, e como a gente sabe que o dividend yield ele é calculado do dividendo pago sobre o valor da cotação, com as cotações caindo, caso isso venha a acontecer, o dividend yield pode ficar maior do que esse valor aqui, porque esse valor de 4 a 5% é calculado sobre o preço atual de Transmissão Paulista. E aqui a gente tem um ponto interessante, que a Genial Investimentos diz que o nível de alavancagem financeira é importante de Transmissão Paulista, porque ela considera a distribuição de 75% do lucro líquido, desde que a alavancagem financeira fique abaixo de 3 vezes dívida sobre EBITDA. Então, provavelmente com esses investimentos, a dívida líquida sobre EBITDA fique maior do que 3, o que significa que esse payout pode diminuir. Eles até dizem também que, considerando a atual política da empresa, a Genial projeta um rendimento de dividendos na casa de 4 a 5% para o próximo ano. É a mesma expectativa que eu tenho em relação à Transmissão Paulista nas cotações atuais. Aqui a gente tem mais um dado em relação ao retorno total ao acionista de Transmissão Paulista. Então a gente pode ver que no decorrer dos anos, aí desde 2012, se você investisse R$1.000 em Transmissão Paulista, você teria atualmente R$4.800, enquanto no CDI você teria R$2.400. Então, em relação aos pares de Transmissão Paulista, as outras elétricas, a gente tem um retorno de 13,4% ao ano. No CDI a gente teve de 9% ao ano. No Ibovespa a gente teria cerca de 7% ao ano. E no IPCA cerca de 6,1% ao ano.
enquanto na Transição Paulista a gente teve 18,5% ao ano. É claro, esse valor não significa que a gente vai ter esse mesmo retorno nos próximos anos. Foi um retorno anual muito bom para a Transição Paulista, mas não significa nada que esse retorno irá se repetir. Em relação aos preços tetos, eu trouxe aqui a recomendação de compra, venda de algumas corretoras e também o preço teto dessas corretoras. Aos níveis atuais, a Genial Investimentos considera que Transmissão Paulista deve ser comprada até no máximo R$ 28,00. Já a XP Investimentos reiterou recomendação neutra, ou seja, não é compra nem venda, no preço-alvo de R$ 26,00. JP Morgan já não vê com bons olhos e recomenda a venda com preço-alvo de R$ 25,50. Então é basicamente esses valores aqui. A Genial, com o atual cenário, recomenda a compra de Transmissão Paulista a R$ 28,00. A XP tem uma recomendação neutra de preço teto de R$ 26,00. Já a JP Morgan tem uma recomendação de venda e um preço teto de R$ 25,50. E para calcular o preço teto pelo método Barsi, a gente tem que verificar qual é o dividendo médio dos últimos 5 anos da empresa que a gente quer fazer esse cálculo e dividir por 6%. Nesse caso, a gente tem um preço teto aqui de basicamente R$ 2,21, que foi o dividendo médio pago por ação de Transmissão Paulista nos últimos 5 anos. Foi de R$ 2,21 dividido por 6%, o que dá um preço teto de R$ 36,80. Ou seja, esse seria o preço teto para se ter Transmissão Paulista na carteira pelo método Barsi. Mas eu acho que está bem elevado, eu não compraria nesses valores ou próximo desses valores. Em relação ao mesmo preço teto, a gente tem que atualmente as cotações de Transmissão Paulista estão a R$ 22,30 e a gente tem um lucro estimado para a Transmissão Paulista para 2023, 2024 e 2025. A gente pode ver que o lucro ele vai aumentar. Muito provavelmente o mercado estima que ele aumente de 2,38 para 2,57 para 2,45. Só que o que acontece é que provavelmente o payout para 2024 e 2025 se mantenha em 50%, o que vai acarretar na diminuição desses dividendos aqui, de 1,29 para 1,23, o que vai também acarretar no dividend yield em relação à cotação paga atualmente, que daria em torno de 5%. Ou seja, para mim, que quero receber cerca de 7% de dividend yield dessa ação, teria que pagar no máximo R$ 18,36 para as cotações de 2024 ou R$ 17,50 para as cotações de 2025, o que dá uma margem de segurança negativa. Ou seja, não há tanta folga para se investir em Transmissão Paulista, ao meu ver, então eu não pretendo realizar compras para colher esses resultados em 2024 ou 2025. Pode ser que a gente tenha momentos mais interessantes, que essa cotação venha a cair um pouco mais, porque o mercado pode ser que venha a bater um pouco mais nessa cotação e daí a gente tenha retornos melhores, margens de segurança melhores, mais interessantes, e daí pode ser um momento mais interessante para começar a inicialização de posição em Transmissão Paulista. Em relação às possíveis distribuições de proventos, eu coloquei que o lucro estimado para 2024 é de 2,57 e também cada faixa de payout que eles poderiam pagar. Então eu coloquei payout máximo de 75 e o payout que provavelmente vai acontecer é esse em verde de 50%, o que daria um dividendo de R$ 1,29 e um yield projetado nas cotações atuais de 5,76. E o payout provável é o de 50%, porque a dívida líquida sobre a EBITDA tende a ser maior do que 3. Então, isso pode acarretar no payout da empresa, que diz que o payout seria de 75% caso a dívida líquida sobre a EBITDA, ou seja, a alavancagem, seja menor do que 3. Isso geraria um yield em torno de 5 a 6%, e a expectativa é que isso aconteça até 2026. Ou seja, se você comprar nas cotações atuais, provavelmente até 2026 você vai acabar recebendo de 5% a 6%, às vezes até 4% em relação às cotações que você está pagando atualmente. Ao meu ver, a gente tem melhores opções com risco-retorno semelhante até 2025 ou 2026. Então eu acho que, ao meu ver, a gente tem opções atuais melhores do que Transmissão Paulista para se colocar na carteira. Caso o mercado venha a bater um pouco mais nessas cotações aqui, fazendo com que elas caiam mais ainda, o retorno, o dividend yield provavelmente dela vai subir. Então isso pode ficar um pouco mais interessante, visando também o longo prazo, que é a entrega de caixa, a entrega de resultados posteriormente a esses investimentos que Transmissão Paulista vem fazendo. Algumas opções que eu acho mais interessante do que Transmissão Paulista atualmente nessas cotações: CPFL, Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade, Banco do Brasil. Os yields esperados para cada um desses ativos, que eu já mostrei em outros vídeos, vai variar em cerca de 8 a 11% para os próximos anos. Então eu acredito que a gente tem aí bons yields em relação ao preço que a gente vai pagar nessas ações atualmente. Um ponto que eu gostaria de destacar é esse daqui: não basta a ação ficar abaixo do meu preço teto para que eu faça uma compra nela. Além disso, ela tem que ter um cenário positivo em relação aos seus resultados.
Porque se essa ação só está caindo, o mercado não visualiza com bons olhos o resultado dessa empresa nos próximos anos, por que eu faria a compra dela se muito provavelmente pode ser que ela continue caindo? Então, se não existe um cenário tão positivo em relação aos resultados dessa empresa, eu não acho que seria um momento tão interessante de entrada. Ou então, se não existe um cenário positivo em relação à distribuição de proventos. Então, pode ser que essa empresa ainda caia por aqui, Transmissão Paulista caia por aqui, e aqui seja um momento melhor de entrada. Não dá para saber se ela vai cair, não dá para saber se ela vai continuar reta, retilínea aqui, não dá para saber se ela vai subir, mas eu não vejo este momento atual com uma boa margem de segurança em relação ao risco-retorno que eu teria comprando este ativo. E eu sempre compro abaixo do preço-teto? Não, como eu disse anteriormente, preço-teto é apenas um dos fatores. Diversificação é outro fator que eu levo em consideração. E também a expectativa de resultados. Então, além de estar um pouco abaixo do preço-teto, eu verifico também em relação à diversificação, a expectativa de resultados para os próximos anos. Ou seja, caiu do meu preço-teto não significa que eu vou comprar, mas significa que está no meu radar. Se tiver um cenário positivo, se tiver no momento de diversificar, aumentar a posição, ou então se está no momento de comprar aquele tipo de ativo específico, daí eu já aumento a minha posição. Se não tiver em nenhum desses momentos e o preço-teto está muito atrativo para mim, daí eu posso realizar um aumento de posição ou então um início de posição nele, mas não com a mão tão forte como eu realizaria caso tudo estivesse alinhado. Agora, em relação ao 4% de yield, que muito provavelmente será pago nos próximos anos até 2026 por Transição Paulista, isso basicamente geraria nas cotações atuais cerca de 90 centavos de dividendos. E que, para receber 90 centavos por ação, eu compraria a Transmissão Paulista por no máximo R$15, o que geraria um yield de 6%. Ou seja, caso a Transmissão Paulista venha pagar de fato, nas cotações atuais, 4% de yield nos próximos anos, que daria cerca de 90 centavos por ação, eu só compraria a Transmissão Paulista caso ela chegasse ali por volta dos R$15, que é o que eu acharia mais interessante. Bom, pessoal, para esse vídeo é só. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe seu comentário, comenta o que você achou, se você está comprando ou não Transição Paulista, se você vê com bons olhos o futuro da empresa. Eu acredito que a gente está no momento, para quem já tem o ativo na carteira, para quem quer aumentar a posição, um momento interessante, porque a gente já teve uma boa queda. A gente está chegando no RSI sobrevendido, ou seja, a gente pode estar chegando no momento que não seja interessante realizar a venda e sim a compra. Então, eu acredito que a gente está num cenário positivo em relação à Transmissão Paulista. Tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu curtir e até um próximo vídeo.